aí, tudo bem? Eu sou o professor Wilson Carvalho e a nossa conversa de hoje é sobre desenvolvimento humano e aprendizagem para Vygotsky. Primeiro vamos entender melhor quem é esse grande teórico da aprendizagem. Provavelmente você já ouviu falar em Lev Semenovich Vygotsky, né? O Vygotsky, sem dúvida nenhuma, é um dos estudiosos mais importantes sobre o processo de aprender. O Vygotsky, ele é um teórico socioconstrutivista. Bom, primeiro, o que é construtivismo? O construtivismo é uma teoria que entende que o homem nem nasce pronto, que seria a proposta do inatismo, né? Ou seja, ele já traz com ele, do racionalismo inatista, ele já traria com ele estruturas cognitivas prontas, né? E também o construtivismo não é aquele que defende que o homem é totalmente formado pelas experiências externas, como vai defender o empirismo. Ele teria um pouco das duas realidades, ou seja, o homem ele tem, em termos de aprendizagem, de desenvolvimento, ele tem influências tanto externas quanto internas, né? O construtivismo equilibra essa proposta aí do inatismo e do empirismo de uma certa forma. E o que o construtivismo diz? Que o homem vai se construindo ao longo da sua história e construindo a sua aprendizagem de forma ativa. Bom, então se você já sabe o que é construtivismo, o que seria o socioconstrutivismo trazido pelo Vygotsky, né? Seria a possibilidade, na verdade, de você entender que dentro dessas influências, tanto internas quanto externas, o sociocultural, a dimensão sociocultural tem um papel fundamental. O Vygotsky era um psicólogo bielorrusso, né? E ele era de um grupo de estudos que hoje a gente poderia situar como neuropsicólogos, né? Ele estudava, por exemplo, a plasticidade neuronal, cerebral, ainda que não tivesse esse nome, né? Mas ele entendia que o cérebro ele está sempre em mudança, né? Então, portanto, ele é plástico. E esse cérebro ele é afetado diretamente pelas relações sociais, pelo contexto sócio-histórico em que o sujeito vive. Não há como separar a aprendizagem do contexto sociocultural desse aluno, né? Daqui do aprendiz, né? Não tem como você separar essas duas coisas. E para isso, né, o Vygotsky vai dar uma ênfase maior à questão sociocultural. Daí essa ideia de socioconstrutivismo para diferenciar de Jean Piaget, que é outro grande teórico sobre o desenvolvimento da aprendizagem, que é apenas construtivista, tá? O construtivismo também é chamado de interacionismo, então você pode achar na literatura como socioconstrutivista ou sócio-interacionista, é a mesma coisa, né? O Vygotsky acaba morrendo cedo, né, com 32 anos de tuberculose, mas deixa aí uma obra fantástica, né? Para a gente entender o pensamento dele, tem um livro chamado A Formação Social da Mente, que é, assim, muito elucidador do pensamento vygotskiano. O que diz esse livro, né, A Formação Social da Mente? De que justamente isso que a gente falou antes, de que a mente humana, ela tem, digamos assim, uma relação direta com as interações sociais, com o contexto histórico que a gente vive. Para Vygotsky, quanto mais o homem interage, né, quanto mais ele vai aprendendo socialmente a conversar, a se situar no mundo, a lidar com a realidade sociocultural, mais ele aprende, né? Mais ele até se desenvolve. O Piaget diz, por exemplo, que quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente aprende. O Vygotsky meio que inverte essa equação e diz que quanto mais a gente aprende, a aprendizagem é um processo tão fantástico, tão transformador, que ela é capaz de trazer alterações biológicas no próprio cérebro, né? O cérebro muda com a aprendizagem, não é só uma questão de um novo conceito, é uma nova conexão sináptica que vai acontecer a partir daquilo que se aprende. Portanto, a aprendizagem é capaz de gerar, inclusive, desenvolvimento, tá? Isso que vai dizer essa obra da formação social da mente. Outra coisa importante na teoria vygotskiana é essa ideia de que o homem tem uma relação com a realidade mediada. O que seria essa ideia de mediação? Então, por exemplo, se você vai tomar um copo d'água, você não bebe água diretamente da torneira, você usa o copo. Então, o copo é um instrumento que mediador entre a água, né, e o teu organismo, onde você vai beber, né? E em relação a instrumentos, né, o Vygotsky vai trazer a ideia de signos e símbolos. Por exemplo, através da linguagem, né, ou seja, uma palavra que no Brasil é mesa, no inglês é table, né? Um signo, por exemplo, né, isso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é ok, no Brasil
Brasil é algo bastante estranho. Se você deita um pouquinho a mão, isso na China é dinheiro. Então, esse mundo simbólico de signos e símbolos que vão estar presentes na linguagem, na realidade, ajudam muito o processo de aprendizagem, né? Então, essa interação que vai permitir que, através da linguagem, né, essa interação vai favorecer o aprendizado e vai favorecer que o sujeito vá se desenvolvendo aí ao longo do tempo. A relação com o mundo é uma relação mediada, né? E a relação com a aprendizagem é uma aprendizagem mediada. Então, o professor é mediador do aprendizado, o livro é mediador do aprendizado, ou seja, a mediação acontece usando-se vários instrumentos e símbolos e signos, tá? Então, para o Vygotsky, a interação social é extremamente importante para que a aprendizagem aconteça. Daí essa ideia do socioconstrutivismo. Bom, como é que se dá a aprendizagem em si? De forma ativa, o sujeito está interagindo, é ele que interage, né? Então, o sujeito é construtor do seu aprendizado e o Vygotsky vai dizer que há uma organização, digamos assim, como todo construtivista, né? Tem uma organização aí importante nesse processo. Como é que se dá, então, o aprendizado? Você tem para ele 2 níveis e uma zona que é intermediária aos 2 níveis. Você tem o nível de desenvolvimento potencial, o nível de desenvolvimento real, e entre os dois, a distância entre o desenvolvimento potencial e o real é a zona de desenvolvimento proximal. Vamos tentar entender melhor, primeiro a partir dessa ideia de nível de desenvolvimento potencial e real. Vou dar um exemplo assim bem claro para que você possa entender. Você sabe tocar clarinete? Eu também não. Não sei se você sabe, se você está ouvindo aí, sabe, que bom, parabéns. Mas vamos pensar que você não saiba. Mas você tem potencial para aprender, não tem? Você tem aí 2 mãos, você tem o teu cérebro que reconhece padrões musicais, você consegue identificar se o som está grave, agudo, alto, baixo. Então vamos dizer que você, dotado desse potencial, entre numa escola de música, uma Vila Lobos, por exemplo. E você começa, então, a entrar na escola e começa, então, a pegar o instrumento, a manejá-lo, a escutar bem o som, as primeiras notas, conhecer lá a clave, né, a sequência musical, enfim. E aí, o que acontece? Você vai estar estimulando esse desenvolvimento potencial. Vamos dizer que você fique na escola e depois, vamos pensar em uns 2 anos, 3 anos de escola. 3 anos tocando um instrumento, você já sabe bastante coisa, né? Você já domina muito mais do que quando você entrou. E como é que isso aconteceu? Como é que você passou, avançou o desenvolvimento potencial? Interagindo com outras pessoas, não é isso? Tanto com aqueles que estavam lá meses antes de você, quanto os professores que já estão há 20, 30 anos estudando clarinete, tá? Então você vai interagindo e ao interagir, aprender com uma condução, você vai ganhando autonomia e você vai passando para essa zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, você está próximo do aprendizado, mas ainda não tem autonomia plena. Aí vamos dizer, bota mais aí uns 3 anos, depois de 6 anos estudando clarinete, você já domina bastante o instrumento, você já tem uma autonomia bem grande, então você chegou na chamada zona de desenvolvimento real, onde você tem um domínio, digamos assim, do conhecimento do clarinete. Deu para entender? É como se potencial fosse o básico, fosse uma coisa bem elementar, o básico, e você, quando chegasse no desenvolvimento real, seria o advanced, né? E a zona de desenvolvimento proximal seria algo aí do intermediário. E o fundamental para que você possa saltar do chamado desenvolvimento potencial para o real é a interação com as pessoas. E veja que interessante essa visão de sociedade, né, que o Vygotsky tem, porque nós somos potenciais para milhares de coisas, mas você é real para poucas, né? Se você sabe dirigir, muita gente não sabe, então você é real, você está no desenvolvimento real para dirigir, enquanto muitos não sabem e outros estão na autoescola, portanto estão lá na zona de desenvolvimento proximal. Você sabe fazer bolo de aipim? Tem gente que sabe, tem gente que não consegue. Se você sabe, está na zona de desenvolvimento real. Se você não sabe, você é potencial. E se você está aprendendo com alguém, está lá na zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é essa zona entre o desenvolvimento, a distância entre o saber, né, e o não saber. Entre o não saber, não ter autonomia, e o saber com autonomia. Então, isso é um processo sempre 100% favorecido
pela interação social, por isso a importância dessa troca social, né? A plasticidade neuronal, o desenvolvimento neuronal vai se dar justamente por essa participação ativa do sujeito, né? Com a sua individualidade, com a sua personalidade, trocando com outros dentro de um contexto histórico, ou seja, usando aí os signos e símbolos daquele contexto da linguagem, daquele contexto histórico do seu tempo, né? Dentro da sua localidade, respeitando aí, digamos assim, as diferenças sociais e culturais de cada lugar, de cada era, de cada tempo, né? Então, olha que interessante isso. Você convive com pessoas que têm desenvolvimento real para muita coisa, potencial para outras, proximal para outras, e nesse contato a gente está sempre aprendendo. Porque eu convivo com pessoas que são desenvolvimento real para coisas que eu não tenho. Mas, por outro lado, eu sou desenvolvimento real para outras que ele não tem. E nessa troca, a gente está continuamente aprendendo. E a aprendizagem é esse processo que vai durar a vida toda. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha aí aprendido um pouquinho mais sobre a teoria vigotskiana da aprendizagem. Sucesso e até a próxima.